Boa tarde, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aí com mais uma aula, Uma aula de ciências. E hoje vamos tratar sobre transformações da matéria. A aula anterior, alguém lembrou que nós falamos? Foi sobre o quê? A aula anterior nós falamos sobre separação, Separação de quê, pessoal? Alguém lembra? Não? Separação de misturas, pessoal. Separação de misturas, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre transformações da matéria. Será que a matéria ela sofre transformação? Será que ela é mutável, Ela pode ser transformada? Aqui nós temos um exemplo clássico, de que um relato a história de Carla, que acordou faminta depois de uma noite de sono. Ela, na verdade, aí você vai ler esse texto, Eu quero que você, depois de ler esse texto, você faça aqui nessa partinha aqui, agora é sua vez. Eu quero que você responda essas três questões, ok? Essas três questões podem ser encontradas nesse texto ou não. Você pode também ter aí sua própria ideia de como é que isso é feito. Por exemplo, que motivos levaram a avó de Carla a afirmar que no final tudo daria certo, É uma opinião que você vai dizer o que foi que levou a ela achar que tudo ia dar certo. Então eu quero que você faça essas três questões aqui após esse texto. Mas a nossa aula não vai ficar só aqui não, pessoal, viu? Vamos agora entrar no assunto. Como no exemplo que a gente falou aqui em cima, as transformações da matéria, nós podemos citar aqui a situação de um bolo assado. Por quê? Porque esse bolo, primeiro ele teve, para a preparação dele, ele teve que ocorrer algo que nós já estudamos antes, que é a mistura. A mistura de compostos, que chegou a um processo de uma massa homogênea. Por que eu digo homogênea, pessoal? Porque todos os ingredientes foram misturados e você não conseguiria identificar a diferença deles após misturados, certo? Então é uma mistura homogênea. Mas só que essa mistura homogênea não ficou por aí, ela passou por um processo de assar, Ela foi passado aqui um fogo por baixo dessa panela aqui, que alterou drasticamente as características desses compostos que estavam dentro desse bolo, transformando-se aqui em um novo produto. Antes tinha farinha, tinha manteiga, tinha ovos, tinha leite, tinha alguma fruta, mas agora se transformou em um bolo. Então, essa aqui é uma transformação típica da matéria. Existe a transformação da matéria, ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer de forma física ou de forma química. Ou de forma química e física ao mesmo tempo, certo? Ao misturar aqui, vamos ver essa parte aqui, nesse segundo parágrafo aqui. Ao misturarmos os ingredientes, ocorrem transformações físicas e químicas na mistura. Por exemplo, quando misturamos os ingredientes da nossa torta de banana numa tigela, eles ficam com uma aparência pálida, grudenta e com um cheiro indescritível. Aquele cheiro de ovo, Entretanto, depois de colocá-los no forno aquecido, inicia-se o processo de fermentação da massa da torta, causando o aumento de seu volume e o surgimento de novas substâncias que originalmente não estavam na mistura. Aqui, os ingredientes, liquidificador, a forma, e o forno, já colocado no forno já assadinho. Etapas de preparação de um bolo de banana, Essas são as etapas. Aqui você vai ver, pessoal, que a maioria dessas transformações, elas ocorrem devido ao ato de você misturar. Tem compostos que se você misturar, você vai ver uma reação mais rápida e outros você vai ter que esperar um pouco. No caso do pão da padariazinha, aquele pãozinho que você come, quando ele é misturado à massa, ao fermento, você tem que deixar aquela massa ali descansar. Chama-se repouso da massa, ou descanso da massa. Por quê? Porque depois desse repouso,
esse fermento que está inserido, né, naqueles ingredientes lá da massa de trigo, ele vai fermentar aquela massa. A massa vai ficar fermentada e ela vai crescer de tamanho. Ela vai sair do seu tamanho original e ficar em um tamanho maior, para depois ser assada. Eu vou trazer aqui um outro exemplo, que é esse exemplo aqui do papel queimado. Alguém poderia me dizer que transformação essa matéria aqui, esse papel está sofrendo? Se é uma transformação química ou física, né? O que está acontecendo aqui? Será que esse papel queimado ele está passando por que tipo de transformação, química ou física? Vamos prestar atenção um pouco. O que vocês acham? Química ou física? Pessoal, o papel sendo queimado aqui, ele está passando pelas duas transformações, química e física. Química por quê? Porque esse papel, originalmente não queimado, ele não tinha carbono livre, né? Após ser queimado, o papel vai se tornar em carbono puro, ele vai ser transformado em carbono. Ele é feito de carbono, mas ele não era um carbono trabalhado. Aqui nós temos aqui um carbono pronto, né? E alguns gases serão eliminados aqui, que é o dióxido de carbono. Aquela fumaçazinha vai sair aqui do papel. Esse é o dióxido de carbono. Tem outro processo químico, né? Vai liberar esse dióxido de carbono pela queima do papel. E por que físico, pessoal? Porque o papel ele mudou suas características, suas propriedades naturais foi alterada. Você não consegue mais escrever nesse papel. Então ele sofreu uma transformação física também. Você não vai dizer mais que é uma folha de papel. Você vai dizer que é uma folha de papel queimada, né? Então aqui ela sofreu também dois processos, químico e físico, certo? Vamos trazer aqui exemplos de transformações somente físicas. Aqui nós temos ocorre quando os materiais permanecem os mesmos, sofrendo alterações somente em seu tamanho, posição, cor, divisão, por exemplo. Uma madeira que se transforma em mesa, devido ao trabalho de uma marcenaria. As mudanças do estado físico da água, por exemplo. Um papel rasgado, um vaso que se quebrou. Nós temos esses quatro exemplos, né? Porque, pessoal, se você for olhar do ponto de vista físico aqui, você vai ver que a madeira continua sendo madeira. Ela só se transformou em um banco. Ela pode ser transformada em uma mesa, em um banco, em lápis, qualquer outra coisa, né? Que não altere as suas propriedades físicas, né? Porque se alterar essas propriedades aqui da madeira, se tocar fogo nessa madeira, ela vai sofrer uma reação aqui, química e física, né? Porque ela vai liberar gases aqui, vai ser liberado gás se tocar fogo aqui. Mas se eu só cortei e montei um banco, ela sofreu uma transformação física. Quando eu pego a água aqui e congelo em um cubo, né, na geladeira, aí, no refrigerador, no freezer, nós vamos ter aqui um cubo de gelo, que não deixa de ser água, pessoal. Se você coloca esse cubo de gelo fora da geladeira, ele torna-se a ser água novamente. Então, ele só mudou o que? De estado físico. Se você ferve essa água e ela se evapora, ela vai virar uma água evaporada, mas continua sendo o que? A água. Ela vai voltar ao estado natural dela, que é o estado líquido. E o papel rasgado? Ele deixou de ser papel porque eu rasguei? Não, continua sendo papel. Um vaso quebrado, esse vaso de argila, que é um vaso de argila. Poderia ser de qualquer outra coisa, de porcelana, de plástico. Quebrou os pedaços dele aqui, né? Esse vaso quebrado, ele sofreu uma mudança química ou física? Física, né? Porque não alterou as características do vaso, ok? Então essas são as transformações química e física que os materiais sofrem, né? Podem sofrer. Existem outras transformações, né? Aqui um exemplo bem comum, né? O mofo, bolou aqui na laranja, está mofada, apodreceu. Ela passou por um processo de decomposição, né?
a decomposição, como vimos anteriormente, nas transformações químicas da matéria, ocorre apenas quando novas substâncias são geradas. Que já é outra situação de transformação da matéria, né? Ela é química e física, e aqui também temos a decomposição da matéria. A decomposição da matéria vai fazer com que essa matéria se torne uma outra matéria, uma outra substância. A decomposição se verifica quando micro-organismos estão por todos os cantos na natureza e encontram os nutrientes na matéria para se alimentarem. Vimos em capítulos anteriores que o fermento natural, utilizado na produção de massas como bolos, pães, pizzas, etc., contém micro-organismos que iniciam um processo de fermentação e gases e álcool são liberados durante o processo de eliminação. Um importante processo, pessoal, também aqui na transformação química é quando você pega lá o suco, a garapa da cana, e ela sofre um processo de fermentação. Ela vai se transformar em álcool, né? Em álcool. Eu já fiz esse experimento em casa, muito interessante. Eu peguei o caldo mesmo da cana, né? E fiz aí um destilado, né? Eu destilei a cana após ela sofrer um processo de fermentação, é claro. Que bactérias vão agir naquele açúcar da cana, transformando em álcool, né? Etanol. E depois eu fiz o teste e realmente funciona, né? Então tudo isso é muito importante. Na indústria é muito utilizado esse processo aqui de decomposição da matéria para a produção de alimentos, de bebidas, entre outras coisas. Que eu quero que vocês leiam todo esse texto, pessoal, certo? E respondam essas questões aqui. Só as questões de 1 a 3. A reflexão, fica à vontade. Se vocês quiserem fazer também, seria ótimo, tá bom? Mas a priori eu quero que vocês façam essa sistematização aqui. Citar 3 exemplos de transformação física e citar 3 exemplos de transformações químicas. E indique quais fenômenos ou ações abaixo desenvolvem transformações químicas. Certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Próxima aula nós damos continuidade também a esse assunto. E até a próxima aula, se Deus quiser. E a semana está só começando, né? Tchau, pessoal. Até mais.